Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da torcida do Fluminense. Aqui você tem voz, aqui você tem vez, tem direito de escrever o que você quiser, deixar seu comentário, seu pitaco, sua sugestão, sua crítica. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, está crescendo cada vez mais. Bom, gente, fechamos o ano de 2020, não o campeonato, o ano de forma melancólica, né? Com mais uma derrota. Já é o terceiro jogo no comando do Marcão, sem vitória, empate contra o Vasco, derrotas para Atlético Goianiense e São Paulo. Para quem não entendia a minha revolta, a reclamação da torcida do Fluminense com aquele empate com gosto de derrota contra o Vasco e aquela apresentação vergonhosa contra o Atlético Goianiense, era justamente por isso. Porque a gente sabia que a sequência agora seria muito dura contra o líder do campeonato, depois um clássico com um rival que tem um time superior a gente e depois o Corinthians fora. Pois é, o Fluminense teria um prazo de 20 dias, 21 dias para ser mais exato, com somente um jogo nesse período. Era o tempo ideal para a diretoria poder contratar um treinador experiente que pudesse segurar esse elenco e levá-los à Libertadores da América 2021. Não fizeram, resolveram apostar no Marcão e tá aí o resultado. O Fluminense começou o ano, galera, se pegar os altos e baixos, foi um ano ruim pra gente. Foi um ano ruim, porque quando começou lá em janeiro, o presidente Mário Bittencourt prometeu um time competitivo e queria brigar por todos os campeonatos na qual participasse. Vocês lembram disso? O Mário falou exatamente isso. O Fluminense, nós teremos um time competitivo e que disputaremos todos os campeonatos que participarmos. O Fluminense foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Primeira fase, disputou 2 jogos. Campeonato Carioca, conseguiu chegar à final, mas não conseguiu fazer nem em frente na mulambada. Atropelaram a gente, foram campeões. Na Copa do Brasil, fomos eliminados na 4ª fase, não chegamos nem às 8ª de final. E no Campeonato Brasileiro agora, o time teve até um bom aproveitamento da metade para o final do primeiro turno, mas com a saída do técnico Odair Hellmann, o time desandou e vem caindo tabela abaixo. E se continuar assim nas próximas 2 rodadas, nós sairemos da primeira parte da tabela. Se não fosse a gordura criada na época pelo técnico Odair Hellmann, eu estaria sim preocupado em fazer 46 pontos. Mas isso hoje não passa pela minha cabeça. O Fluminense acho que não tem a mínima chance de cair. Mas aquela vaga, que é a minha obsessão, pelo menos para pré-Libertadores, está ficando cada vez mais distante. Está ficando cada vez mais distante. O Fluminense teve 10 dias para treinar. 10 dias. E mostrou muito pouca evolução. O time ontem ele entrou em campo com Marcos Felipe, Calegari, Nino Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. A dupla de volantes escolhidas pelo Marcão ontem foi Yuri e Iago. E sem explicação para o André não ter sido nem relacionado para a partida. O Marcão disse na entrevista coletiva que ele não tinha relacionado o André, que ele não relacionou o André por opção, que ele tinha o Martinelli e o Nascimento no banco. Então o Nascimento, que entrou pouquíssimos minutos em um jogo, é mais importante para o Marcão do que o André, que já jogou inclusive de titular. O Martinelli ele fez apenas um treino durante a semana. E também na cabeça do Marcão era mais importante do que o André. Repito, não é um craque, não é nenhum Messi, mas na minha visão é superior ao Yuri e é superior ao Nascimento. Eu acho que o André tem uma característica de futebol diferente do Martinelli. Eles dois se completam. O André é mais mordedor, enquanto o Martinelli tem uma melhor saída de bola. Então não dá para você escolher entre um e outro. Mas as opções do Marcão foram Yuri, Nascimento e Martinelli, ok, mas que não estava pronto para o jogo porque fez apenas um treino, portanto que nem entrou. Vamos lá, dupla de volante, Yuri e Iago. Aqui eu já detecto o primeiro erro de avaliação do Marcão. Na armação do time, ele botou o Michel Araújo centralizado, o Marcos Paulo caindo pela esquerda e o Wellington Silva caindo pela direita, com o Fred centralizado. Se você pegar, com exceção do Fred lá na frente, se você pegar esse trio que ele chama de tripé, o meu tripé ofensivo, galera, ele conseguiu tirar os 3 jogadores, cada um que rende melhor em sua posição. Por exemplo, Marcos Paulo, todo mundo sabe que o Marcos Paulo de ponta não rende, não é novidade para ninguém. Na verdade, eu quero ver o Marcos Paulo render em alguma posição, né? Porque o Marcos Paulo é melhor atacante, aí bota ele não rende. Marcos Paulo na ponta, bota ele não rende. A posição que ele é melhorzinho,
foi onde ele fez as melhores partidas dele, foram 2 no ano, é centralizado, como meio armador. Todo mundo sabe que o Wellington Silva é melhor jogando pela esquerda. Aí o Marcão vai, inverte e coloca ele pela direita. E o Michel Araújo, todo mundo sabe que a posição que ele melhor joga é pela direita. E o Marcão bota ele centralizado. Ou seja, o tripé ofensivo que ele escolheu, ele inverteu a posição de todo mundo. Ele inverteu a posição de todo mundo. Obviamente, não poderia dar certo. O Fluminense foi um time lento, sem criatividade, sem poder ofensivo. E fica muito claro isso aos 36 minutos, quando o São Paulo já estava 1-0, e eu vou falar do gol do São Paulo, quando o Fluminense consegue roubar a bola cai no pé do Fred. Olha só, a bola cai no pé do Fred pro contra-ataque. O Fred até sai em certa velocidade, dá um sprint lá bem forte. Quando ele olha pro lado, não tem absolutamente ninguém. Ninguém. O homem mais avançado para puxar o contra-ataque do Fluminense aos 36 minutos do primeiro tempo, já perdendo de 1-0, era o Fred. Aí ele teve que recuar a bola, segurar, esperar o time avançar em bloco, lento, igual uma tartaruga, e brigando com as veias do pescoço pulsando. Fred é um caso à parte, eu vou falar dele daqui a pouco. Então, o esquema de jogo que o Marcão se propõe a fazer, que é com posse de bola, toque pra lá, toque pra cá, os toques de bola da posse de bola do Fluminense são muito horizontais, galera. É pro lado, é pra trás. Não é o posse de bola vertical, que o Fluminense, quando rouba a bola, sai em bloco, em velocidade, na verticalidade. O time do Fluminense não faz isso. O Marcão monta uma estrutura de jogo que os jogadores dele não são capazes de fazer, ou não querem fazer. Porque o Michel Araújo não é lento, o Wellington Silva não é lento, o Marcos Paulo é lento, é igual a tartaruga, é o ganso de 19 anos de idade. O Marcos Paulo é o ganso de 19 anos de idade. E o Marcos Paulo, não vou nem falar sobre ele hoje, tá? Você não vai caber nesse vídeo. Os vídeos de análise são sempre muito longos. Então, galera, aos 15 minutos, para falar um pouquinho do gol do São Paulo, o Wellington Silva, lá na ponta direita, melhor, no meio campo, exatamente no meio campo, ele vai fazer uma inversão de bola, mas ele não faz nem a inversão de bola na horizontal, não. Ele faz em diagonal para trás. A bola cai no pé do jogador do São Paulo, que gera o contra-ataque. A zaga do Fluminense fica toda em linha olhando. A bola passa pela pequena área na frente de todo mundo. Na minha opinião, falha do Marcos Felipe, você pode discordar ou não, mas bola na pequena área é do goleiro. Ele tinha que sair naquela bola rasteira na pequena área. Tem que ser do goleiro. Falha do Marcos Felipe, falha do Wellington Silva, falha de todo o sistema defensivo, falha do Danilo Barcelos, que estava na marcação do Brenner. Que partida horrorosa do Danilo Barcelos. Horrorosa. Tomou um baile, ficou correndo atrás do atacante São Paulino durante os 90 minutos. Esse era o meu medo. Lá no início do ano, quando a galera falava o melhor lateral esquerdo do Fluminense vai ser sempre aquele que estiver no banco. Ontem eu vi gente pedindo Egídio. E aí? Ah, o Egídio horroroso. E a partida do Danilo Barcelos ontem? E a partida do Calegari na marcação? Partida horrorosa do Calegari na marcação. Horrorosa. Horrorosa. Me fez... Olha que ponto nós chegamos, hein? Na marcação. O Calegari ontem me fez sentir falta do Igor Julião. Olha que ponto nós chegamos. Partida horrorosa do Calegari na marcação. Virou o segundo tempo. O Fluminense melhorou um pouquinho, mas finalizou no gol São Paulino no jogo, apenas uma vez. E essa finalização foi o gol do Fred. Se tem alguma coisa que o time do Fluminense apresentou de bom ontem, foi a marcação alta. Os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, os primeiros 20 minutos do segundo tempo. Numa dessas marcações em linha alta, o Gabriel Sara toca errado, o Fred rouba a bola, avança com ela e dá a entrada da área. Solta um foguete, mais um foguete. Que golaço do Frederico. Fluminense ali empata o jogo e as esperanças renascem. Até que o Fluminense conseguiu equilibrar um pouquinho a partida, mas não teve jeito. São Paulo depois, toque de bola curto, time em velocidade, conseguiu enganar a defesa do Fluminense, vai lá, mais uma vez com o Brenner, faz 2-1. A partir daí o time do Fluminense fica completamente perdido. O Marcão ainda tenta fazer algumas mexidas para mudar, ele não foi omisso nesse sentido. Ele bota o Luca aos 15 minutos do segundo tempo, aos 60 minutos de jogo, no lugar do Marcos Paulo. Luca nulo, nem vi ele jogar.
botou o Caio Paulista no lugar do Wellington Silva. O Caio Paulista eu vi jogar. Eu vi o Fred colocando ele 2 vezes de cara pro gol. E ele o zagueiro do Palmeiras corta quando ele ia finalizar. Ele inclusive chuta o peito do cara lá, a cara do malandro. E a outra, o Fred dá uma cavadinha, seria uma assistência sensacional. E o Caio Paulista me faz o favor de se enrolar todo e mandar a bola pra fora. Cara a cara com o goleiro. Então o Caio Paulista eu vi ao contrário do Luca. Vi fazendo 2 lambanças. O Miguel entra no lugar do Yuri aos 20 minutos do segundo tempo, 18, 19 minutos do segundo tempo. Só viu o Miguel em um lance, uma bola na entrada da área que ele poderia finalizar no gol, finalizou quase lá na bandeirinha de escanteio. Esse é o Miguel que todo mundo pede? Mas teve pouco tempo, tem que dar minutagem pra ele, ok. Mas o jogador quando é diferenciado, ele tem que entrar e tem que decidir, ou não. Tem que dar o quê? 10 jogos pra ele aparecer? Enfim, a chance foi dada pro Miguel e ele não aproveitou. Só ouvi em um lance que ele chutou a bandeirinha da entrada da área, a bola quase lá na bandeirinha de escanteio. E no finalzinho, sem justificativa nenhuma, ele me bota o Felipe Cardoso no lugar do Michel Araújo, que mal consegue correr carregando a bola. Todo completamente atrapalhado. Para finalizar essa avaliação, galera, esse vídeo, vamos para a entrevista do Marcão. O Marcão deu entrevista, aí quando o repórter perguntou a ele, tudo isso que eu citei aqui, time lento, sem criatividade, transição lenta, pouca movimentação dos seus meias ofensivos, o Marcão fala que discorda, que o time do Fluminense evoluiu muito, que merecia a vitória, que o placar foi injusto e que o Fluminense duelou bastante. Vou colocar aqui as estatísticas do jogo para vocês, que o Fluminense duelou com o São Paulo. Pergunto para você, Marcão, é futebol ou é esgrima para duelar? É guerra? A justificativa do Fluminense, do Marcão, é que o Fluminense duelou com o São Paulo. O Gustavo Villani falou isso no jogo. O Fluminense tem que sair satisfeito porque jogou de igual para igual com o São Paulo. Como se o Fluminense fosse um time pequeno, um clube de várzea, e o São Paulo fosse o maior clube do mundo. Que o Fluminense tinha que sair satisfeito com o resultado, ou seja, porque não perdeu de goleada. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. É isso que vocês querem transformar o Fluminense? E o Marcão contrariou o repórter, falou que não, que o Fluminense duelou, teve posse de bola, que finalizou bastante o gol. Vou passar as estatísticas rapidamente para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Posse de bola, 59 a 41 para o São Paulo. O Marcão falou que o Fluminense teve mais posse de bola. Finalizações, 12 do São Paulo, 9 do Fluminense. Finalizações no gol, 5 do São Paulo, 1 do Fluminense. Uma foi o gol do Fred, mais nada. O Volpi não fez uma defesa, o Fluminense não acertou o gol do São Paulo. Aí o Marcão está satisfeito porque o time evoluiu e duelou com o São Paulo. Finalizações para fora, 1 do São Paulo, 8 do Fluminense. O time treina 10 dias e não consegue acertar o gol. O Fluminense não conseguiu acertar o gol. Acertou uma vez com o Fred. As outras estatísticas eu não vou nem ler porque é desnecessário. O São Paulo foi superior em todas elas. Em todas elas. Para finalizar a entrevista do Marcão, quando perguntaram se ele pretendia utilizar o Samuel Granada e o John Kennedy, ele falou que os meninos são muito importantes, mas que não pode pular etapas. E citou ainda, para piorar, o Matheus Pato. O Marcão deu a entender que o Matheus Pato vai ter chance no time profissional do Fluminense. E provavelmente na frente do John Kennedy e do Samuel Granada. Nesse time atual do Fluminense, só um jogador tem noção do que está fazendo e da grandeza da camisa que veste, que é o Fred. É o único. Quem assistiu o pré-jogo aqui do canal ontem sabe que eu falei que o Fred não deveria ser titular, que deveria entrar no decorrer do jogo, ou então que o time jogasse em função dele. Só assim o Fred renderia. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Foi a melhor apresentação do Fred com a camisa do Fluminense, principalmente no segundo tempo. Fred mostrou que evoluiu fisicamente, estava mais rápido, com uma explosão, com uma gana impressionante. Portanto, quando ele fez o gol, ele sai vibrando com ódio, com raiva. O Fred é o único nesse time do Fluminense que tem noção da camisa que veste. O resto não faz a mínima ideia do que está fazendo ali. E o Marcão é um deles. Marcão, você não está preparado para ser treinador de futebol. Para não ser treinador do Fluminense. Você não está pronto para isso. E não é nada pessoal, galera. Não adianta misturar. Porque o Marcão é legal, porque o Marcão é tricolor. É isso tudo. Concordo com vocês. Agora eu preciso de um treinador de futebol.
A nossa vaga na Libertadores da América está escapulindo entre as nossas mãos. E ninguém vai fazer nada. Ontem na nossa live pós-jogo, que está gravada aqui no canal, você pode assistir, o Fernando Barcelos falou uma coisa interessante. Essa diretoria não tem ambição de ir para a Libertadores. A ambição dele desde o início do campeonato foi se classificar para a Copa Sul-Americana. E o planejamento está caminhando para lá. Então para eles não precisa mexer nada. Isso está muito claro para mim. Agora, a partir de hoje, eu vou pressionar em todos os vídeos. Essa diretoria precisa mostrar ambição. Porque desde 2013 para cá, nós nunca tivemos uma chance tão grande de se classificar para a Libertadores quanto esse ano. Ainda dá tempo, mas algo precisa ser feito. Galera, o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu precisava passar todas essas informações para vocês. Deixa aqui nos comentários, espero que vocês gostem. E mais tarde a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço e saudações tricolores.